Opa! E aí, pessoal, hoje eu vou apresentar para vocês 5 manuais do protagonista que ele retorna como adolescente ou como criança, né? E aquelas crianças chegando, né? Tipo, é porque eu sou criança que eu vou perder para você, né? Dan Reincarnation. Quando você lê esse manhwa pela primeira vez, você pensa que o protagonista é o que tá na frente. Que ele tem todo o aspecto de protagonista, mas o protagonista é esse daí de cabelo vermelho, que é o Mael. O que acontece? Antes de começar, o nosso Mael, né, o protagonista que deveria ser, né, que ele acaba indo com uma aventura com seus amigos, né, com um herói para derrotar os reis demônios, né? E antes, no penúltimo chefe do demônio lá mais forte, ele acabou vendo que o herói ia morrer. Então ele acaba pulando na frente desse herói morrendo, né? Só que, tipo assim, no momento ele começou a ficar meio sentimental, né? Ele começou a pedir desculpa, ele começou a falar um monte de coisa sentimental. Só que isso não era do feitio dele. E ele acaba vendo que nós acabamos percebendo que ele tá lendo uma história, né? E ele acaba falando, pô, não foi exatamente assim que eu falei, né? Não foi isso que eu falei. E agora o nosso protagonista, ele acabou reencarnando num corpo de um parente desse herói do passado, na qual ele era amigo dele, né? Que eles se achavam rivais, né? Na mente dele, ele era rival desse cara. Só ele sabia que ele era rival, ninguém sabia que ele era rival, né? Tanto que, tipo assim, agora ele vai tentar descobrir por que ele reencarnou no corpo desse menino, né? Que é parente do herói, né? Porque, tipo assim, quando ele era do mundo passado, ele não tinha família rica, ele viveu uma guerra, ele viveu sozinho, né? Tanto que o corpo dele era cheio de cicatriz, né? Então, tipo assim, tudo que ele conquistou com esforço puro mesmo, sabe? Nunca foi uma coisa dada a ele, ele conquistou com esforço puro. E agora ele reencarnou num corpo abençoado por tudo. E ele vai tentar descobrir, né, por que ele reencarnou nesse corpo. Depois de milênios, ele reencarnou nesse corpo, né? E agora ele vai fazer tudo para descobrir se ele vai conseguir ou não com vocês, pessoal. Volcane Returne. O nosso protagonista, né, ele ficou numa luta contra o Lorde Demônio no final lá do século Murim. Ele tava nessa luta muito quente, né, e ele viu várias pessoas que ele gostava morrer. E nosso protagonista, ele era um gênio das artes marciais, um gênio lá, ele era um gênio mesmo, um gênio dos gênios, né? E ele acaba lutando com esse Lorde Demônio. Só que acontece, mesmo ele conseguindo no final matar esse Lorde Demônio, ele acabou se encontrando muito ferido, né? E ele pensou por si próprio, pô, se eu tivesse focado nos meus treinos, se eu não tivesse obedecido meu mestre, se eu não tivesse abandonado minha família, né, meus amigos, eu poderia hoje ser muito forte ao ponto de derrotar esse Lorde Demônio sem causar tanto estrago, sem ele causar tanto estrago, né? E nosso protagonista se vê num momento muito triste, porque, tipo assim, ele vai morrer e ele se vê muito triste, né? E nosso protagonista, depois que ele morre, ele acaba reencarnando no corpo de um menino. E esse menino é um mendigo, né? E esse menino, ele, tipo assim, nosso protagonista finge amnésia e tudo mais, né? E nosso protagonista pergunta, aonde a seita dele, tipo assim, a seita da Montanha Florida, se ela ainda é uma seita forte. Porque antes dele morrer, era das seitas mais fortes do mundo, né? E ele pergunta, e o pessoal debocha, o pessoal ri, porque, tipo assim, o pessoal fala, não, essa seita agora é fraca, essa seita é um lixo, né? E nosso protagonista se vê naquele mundo de ele pensa assim, eu não sei porque eu voltei nesse corpo, mas eu acho que eu fazia de tudo pra minha seita, na qual eu era um dos mais fortes, voltar a ter renome de novo, né? Porque quando ele morreu, quando aquele monte de amigos dele morreu, várias pessoas da seita perderam as técnicas, né, que a seita tinha. E agora só nosso protagonista sabe onde tá essas técnicas. E pra abrir também, pegar essas técnicas, eles têm que usar umas artes marciais diferenciadas. E só pessoas de mais alto grau da seita conseguem fazer. E as pessoas que ficaram vivas são pessoas que eram jovens, que não podiam participar da batalha, então não morreram contra aquele rei demônio, né? E agora nosso protagonista vai fazer de tudo pra quê? Pra devolver a glória da seita dele e descobrir por que ele voltou nesse mundo de novo, né? Porque ele voltou depois de anos. Se ele vai conseguir ou não é com vocês, pessoal. Esse manhwa é muito divertido, é um manhwa que o protagonista senta a mão em todo mundo mesmo, e foda-se. É maneiro esse manhwa. Já terminou a primeira parte dele, né? Então, vamos ver como é que vai ser a segunda etapa dele, né? A primeira etapa já terminou, então tem muitos capítulos aí, vocês podem ler e maratonar. The Return of Prodigious Sword Master. O nosso protagonista, né? Ele era um eunuco de um castelo. Ele trabalhava, tipo assim, em serviços domésticos normais, né? E nosso protagonista é nos mostrado, que é nos contado através pelo nosso protagonista, que a rainha enlouqueceu, né? E ela acabou se atraindo em trevas, né? De um castelo, de um reino onde existia a luz, começou a virar um reino de trevas. E nos mostrou que a rainha desse reino acabou virando uma bruxa, uma pessoa ruim. E ela acabou matando o rei para assumir o trono. E quando ela assume o trono, ela começa a matar todo mundo que era aliado do rei. E nosso protagonista, ele era um aliado do rei.
né? E mesmo ele sendo eunuco do rei lá, né? Todo mundo sabe o que eunuco é, né? Porque quando o rei, pra os serviçais masculinos não dormir com a rainha, o rei arranca o Bilal dele, né? Arranca as bolas, Bilal, sei lá. Ele arranca as coisas do cara lá, pro cara não demonstrar, a rainha não demonstrar nenhum tipo de interesse sexual nessa pessoa. E nosso protagonista era um deles. E nosso protagonista, né? Pelo ele ser muito amigo do rei, ou dos nobres ali, de alguns nobres gerais, né, que foram pegos pela rainha, eles queriam saber algum segredo que esse cara contou pro nosso protagonista. Só que o nosso protagonista resolveu não contar nada, né? Ele, tipo assim, vocês querem saber, e não resolveu não contar. Então, os protagonistas acabou sendo muito torturado pela essa rainha. E no momento, essa rainha pede pra trazer ele até ela. E quando ele vai até ela, ele começa a insultar ela, né? Porque só ele sabia o segredo que ela tanto queria. E qual era o segredo? Um nobre lá acabou dando uma pílula pro nosso protagonista, que era uma pílula do retorno, só que era um protótipo. Eles não sabiam que isso ia funcionar, né? Então acabou dando nesses protagonistas. Nosso protagonista até brinca. Ele sabe que isso não pode funcionar. E ele acaba engolindo essa pílula. E quando ele engole, ele acaba insultando a rainha e tudo mais, né? E Isa acaba morrendo. Quando ele morre, ele acaba retornando no passado. E agora o que ele vai fazer? Ele vai fazer de tudo para treinar aquele corpo fraco, não vai ser mais um eunuco. E vai fazer de tudo para treinar esse corpo fraco para poder enfrentar essa rainha no final, né? Para enfrentar essas forças do mal que acabou fazendo com que aquele reino virasse um reino de trevas. Se ele vai conseguir ou não é com vocês, pessoal. Infinite Mage. Essa é a história de uma criança que ela foi abandonada num celeiro, né? O nome dessa criança é Cirone, né? Ele foi abandonado no celeiro de um caçador. Tanto que nos mostraram para os caçadores, tipo assim, ele tá achando que tem alguém invadindo ali o local onde ele mora, né? E aí, quando ele vai olhar, ele vê que é uma criança. E essa criança, ele acaba adotando essa criança, né? Porque ele é uma primeira vista. Ele adota a criança junto com a sua esposa. E, tipo, todo mundo na vila até acha estranho, porque a criança é totalmente diferente dos pais, né? A criança é louro de olhos azuis. Só que uma coisa nos chamada a atenção dessa criança é que essa criança, ela ama magia. Ela quer magia. Ela, tipo assim, tudo pra ela é magia. Ela quer ver magia, né? E ela tem uma sede enorme sobre magia. Só que nesse mundo, para você aprender magia, você tem que ser rico. Só que nesse mundo, para você aprender magia, você tem que ser rico. E nosso protagonista, a família dele não era rica. A família dele era uma família de caçadores. Então, tipo assim, até livros, só nobres sabiam ler, né? E nosso protagonista, né? Só dele ver o livro, ele já conseguia discernir e entender. Então, tipo assim, ele era um efeito dominó do universo, né? O universo mandou ele para ali. O nosso protagonista, ele vai passando, tipo, várias etapas para tentar descobrir o porquê ele tem essa sede enorme para querer aprender magia. E, tipo, ele não é uma pessoa rica, então ele não tem condições nenhuma de estudar, né, numa escola de rico. Ele é uma pessoa pobre. Tanto que nesse mundo, os nobres, eles fazem o que quiser dos mais pobres, né? Tanto que os protagonistas até passam por maus bocados, né? Depois vocês vão ver aí no manhwa. Nosso protagonista, tipo assim, ele tem uma sede enorme. E tudo que ele tem uma facilidade enorme para aprender. E ele é muito esperto mesmo, né? E ele vai fazer de tudo para ele conseguir aprender magia, conseguir aprender a ler. Ele tem uma sede enorme por ler, por aprender magia. E ele é um caso raro, né? E ele nasceu numa família pobre. Então, tipo assim, tudo de ruim. Ele vai passar por várias situações até ele chegar um momento que ele vai conseguir descobrir por que ele foi mandado para esse mundo. Porque ele acordou nesse mundo, né? Se ele vai conseguir ou não é com vocês, pessoal. Real Life Play. O nosso protagonista, ele tá numa batalha interna muito grande com o Rei Demônio, né? E ele tá com seu grupo lá para poder enfrentar o Rei Demônio. E ele, nosso protagonista, ele é o herói desse mundo. Só que o nosso protagonista, ele se sente muito triste por ele ter demorado muito tempo para poder despertar o poder do herói, né? Mesmo nosso protagonista não sendo uma pessoa muito forte, né? De todo mundo, ele era uma das pessoas mais fracas. E através de muita dor que ele passou na sua vida, ele conseguiu despertar esse poder de herói. E agora ele com sua equipe tá conseguindo passar os portões do Rei Demônio, né? E nosso protagonista percebe que ele perdeu muitos membros da sua equipe, né? E ele se sente muito triste, mas ele canaliza a dor das pessoas, a dor dos seus amigos nele mesmo. E ele vai em frente para poder enfrentar o Rei Demônio, né? Tanto que ele chega no momento que o corpo dele já não tá mais suportando tanta dor na qual ele passa naquele momento. E o nosso protagonista, ele chega lá, quando ele chega lá, ele percebe que ele sofre um sofrimento muito grande. Ele sofre uma dor muito interna, porque o demônio lá consegue atingir ele em cheio, cara. E ele fica, porra, vou morrer, né? Só que aparece uma amiga dele, que é uma maga, e magos são muito raros nesse mundo, né? E ela consegue usar um feitiço nele,
né? Que ela canaliza todo o poder dela, tanto que ela se sacrifica por ele. Só que já é tarde demais, né? E o nosso protagonista, ele se vê reencarnando, retornando no tempo, de quando ele ainda era um bebê, né? E agora o nosso protagonista, ele sabe, ele voltou como bebê, mas ele ainda tem a mentalidade de um adulto. E ele percebe que agora ele tem uma chance de mudar o mundo na qual ele passou, né? No mundo anterior, ele perdeu os pais dele sofreram, foi num acidente numa ponte, e ele perdeu os pais dele, perdeu a irmã dele, e ele, tipo, viveu uma vida totalmente excluída, porque, tipo assim, ele não deu valor nem à avó dele, que tomou conta dele no final, né? Porque ele era uma criança, tipo assim, que ele perdeu os pais, perdeu todo mundo que ele amava, né? E quando ele foi dar valor à avó dele morreu. Então, tipo assim, ele viveu um baque atrás de baque, sabe? E agora, como ele sabe totalmente todo tipo de catástrofe que vai acontecer no mundo, ele vai se prevenir. E aí ele vai começar a se reevoluir no começo, né? Vai começar a cultivar, a fazer tudo pra poder, tipo assim, prevenir que a família dele sofra, né? E ele vai, tipo assim, vai descobrir coisas que ele não sabia sobre os pais dele, vai descobrir coisas. Ele vai ajudar a irmã dele também, né? Porque a irmã dele também perdeu a irmã dele muito nova. Ele vai ajudar a irmã dele a evoluir o poder dela. E agora vai fazer de tudo pra quê? Pra poder ele se fortalecer antes de o Rei Demônio chegar ali e foder tudo, né? Se ele vai conseguir ou não é com vocês, pessoal.